falando do PDDU 2004, talvez a gente não tenha, de todos os PDDUs, talvez que tenha sido o que mais se aprofundou nos estudos, né? Por outro lado, não significou muita coisa, porque quando a gente, dos estudos, né, para o PDDU, que sai no PDDU, inclusive, assim, ele acaba, eu diria assim, ficou de costas para todos os estudos que foram feitos. Inclusive, a gente teve depois uma crítica muito bem feita de Ana Fernandes e Iliana Viveiro sobre o PDDU em 2004. Esses mesmos estudos foram estudos que, inclusive, o PDDU em 2008 justificava os estudos, inclusive, trazendo, evidentemente, tinham só 4 anos, para a elaboração do PDDU em 2008. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a garantia, né, o volume, o conteúdo que a gente tem nesses estudos, não é a garantia de que a gente tenha, subsequentemente, um bom plano, ou um plano que reflita todos os estudos, né? Eu acho que a gente precisa ter uma caracterização, de fato, um diagnóstico real da cidade, sob pena da gente não conseguir pensar essa cidade e que instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essa transformação da cidade, mas eu acho que, ainda que se trabalhe indicadores primários, né, ou indicadores secundários, daí a minha, né, não é que eu até poderia dizer que melhor seria se tivéssemos indicadores primários, mas a gente tem indicadores secundários e indicadores agora, de 2013, de 2010 e 2013, entendeu? Não só da UD, a gente tem outros, a gente projeta também, são 5 anos, entendeu? Enfim, o que eu quero dizer é que o fato de a gente ter indicadores primários não significa dizer que a gente possa ter um PDDU garantido pelos estudos que foram feitos em cima de indicadores primários, que é o caso do 2004 e 2008. Isso eu não estou dizendo absolutamente que não deveríamos ter trabalhado com indicadores primários, mas isso quer dizer que se a gente fizer um trabalho, né, se a gente fizer um diagnóstico de conteúdo em cima dos indicadores e com segurança na análise, que no meu entendimento, né, tem uma outra coisa que é fundamental, que é a análise desses indicadores, desses dados, né? O que eu afirmo e disse, inclusive na audiência, que várias das análises que a FIP fez, além de algumas análises completamente equivocadas, ou algumas vezes não se fez análise, então esses indicadores por si só não são suficientes. É preciso, por outro lado, saber fazer análise daquilo que se tem. Isso é que eu acho que é importante. Eu posso ter indicadores primários, depois eu não construir absolutamente nada, nenhum diagnóstico em cima de dados que eu não sei analisar. Bem, continuando, o que eu acho, Marli, é o seguinte, eu acho, acho que a gente, de qualquer forma, respondendo a Marli, né, eu acho que Marli apresentou 3 projetos, ela apresentou o projeto da Barra, a Linha Viva e um outro projeto, não me lembro mais qual foi, foram 3 projetos que Marli citou, né, como um exemplo, né, da desconfiança. Não, acho que não foi o BRT, não lembro. Foram 3 projetos, foi o BRT, que ela citou como exemplo da desconfiança que se instala por conta desses 3 projetos, a desconfiança que se instala em cima da questão da discussão e da participação do PDDU. Eu acho que, assim, eu teria aqui inúmeros outros exemplos para poder reforçar, inclusive, né, de que forma diferente eu acho que talvez, né, claro que a gente está cometendo ainda uma série de erros, claro que a gente ainda tem, evidentemente, que não é o processo mais, eu diria assim, não é o processo ideal, talvez longe de ser, né? Mas eu acho que a gente está construindo uma discussão, uma participação, um processo de construção dos projetos participativos que nenhuma gestão passada, seja o governo do Estado, seja a Prefeitura, conseguiu fazê-lo até então. Entendeu? Agora, evidentemente que tem muita coisa aí que passou,
e que passa e que sai, como se assim, sabe, como você tivesse uma esteira que algumas coisas passam e outras ficam, né? E esse é um processo difícil, e evidentemente que a gente, como disse João aqui no início, tem uma questão também, política. E a política, eu não falo só da política, não estou falando de política partidária, até porque eu não entro nesse mérito. Eu sou essencialmente técnica, mas também não esquecendo e não abstraio a minha posição hoje no cargo de presidente da Fundação Mariléo Ferreira, que estou absolutamente ligado ao prefeito Semineto. Isso não tem, né? Eu acho que isso tem que ser muito claro, né? Não tô aqui fazendo uma representação aqui e outra lá, absoluta. Eu tenho uma postura técnica muito clara, né? Ele sabe exatamente qual é a minha posição técnica e tem respeitado. E me convidou sabendo exatamente disso, né? E meu convite foi um convite técnico, foi um convite dele. Não tenho nenhuma ligação partidária com absolutamente nenhum partido. Mas tem uma postura técnica muito clara. Então, assim, o que eu estou tentando implementar nessa questão da participação, sabe, tem todas as dificuldades, sim, reconheço as dificuldades, reconheço que o tempo é curto, reconheço que a gente deveria levar essa discussão. Evidentemente que eu não acho que a discussão do PDDU tem que ser um ad eterno, entendeu? Alguns defendem. Longa discussão também não significa, a longa discussão não significa a incorporação da participação, daquilo que a gente, né, incorporar as contribuições, não significa, né? Eu acho que a questão é como a gente está fazendo para poder, de forma que a gente ouça e que a gente incorpore, de fato, essas participação. E, deixa eu ver se tem alguma. Por fim, não, eu quero dizer que é uma coisa assim, as oficinas, primeiro, deixar bem claro, tem um projeto da prefeitura que eu diria assim, é uma forma de orçamento participativo que foi ouvido nos nossos bairros, isso é uma coisa. Evidentemente que se a gente puder trazer alguma coisa disso aí, a gente traz para o PDDU, mas não está no escopo dos eventos de participação do PDDU. Está no escopo de evento de participação do PDDU são as oficinas de bairro, que é uma outra metodologia, né? E que, na verdade, o que a gente está fazendo agora, as oficinas que nós estamos fazendo agora, a pergunta que nós fazemos é exatamente essa: que Salvador, que cidade nós queremos, ou que Salvador nós queremos para 2049, para o futuro? É bem clara, é bem simples, a gente abre o mapa, inclusive eles, porque tem moradores, a maioria é morador, né, tem as lideranças locais, para entenderem a cidade. Primeiro a gente, né, enfim, não vou detalhar aqui o processo não. E a outra coisa que eu acho que não pode ser esquecida, né, é que essa é uma primeira fase de discussão do PDDU. A outra fase de discussão é na Câmara, né? Ou seja, a Câmara tem um papel importantíssimo na discussão do PDDU. E em São Paulo, a grande discussão e todas as audiências públicas, a maioria das audiências públicas, o que houve de audiência pública no processo do Executivo não foi absolutamente nada comparado ao que houve de audiência pública na Câmara. E os movimentos sociais em São Paulo, eles se organizaram muito e muito bem na discussão do PDDU quando ele já estava na Câmara. Então, a gente não pode esquecer que concluído essa etapa, a gente tem uma outra etapa, né, que é a discussão do PDDU na Câmara, né, e que aí eu acho que também é uma discussão, enfim, mas é outra discussão. É só para não esquecer. Obrigada. Bem, nós temos Lúcia, Igor, Hortência, doutora Hortência, Luiz Antônio, Eleodoro, Marília e Christian. Nós podemos fazer esse bloco e aí então teremos uma nova participação da mesa? Pode ser assim? Todos concordam? Então, que assim seja, professora Lúcia, enfim.